Como está a saúde mental dos profissionais de saúde? Turnos de até mais de 12 horas, aumento no número de plantões, novos procedimentos de segurança e higiene, a vigília constante de não se contaminar, a pressão em não perder pacientes, o aumento no número de casos causam esgotamento mental, o burnout, que afeta 1 em cada 3 profissionais de saúde. Para conversar sobre isso, a entrevista com Carmita Abdo, professora da USP, fundadora e coordenadora do Programa de Estudos em Sexualidade ProSex, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas e presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. Como está a saúde mental dos profissionais de saúde, os médicos, as enfermeiras, nesse momento, agora na pandemia? E, em cima disso, já perguntar o que é o burnout. Então, é claro que na pandemia tudo fica mais intenso, inclusive também a sintomatologia ligada à saúde mental. O que a gente observa são 4 tipos de mudanças, e, infelizmente, mudanças para o agravamento desses quadros. Pessoas que não tinham nenhum problema de ordem mental, mas que tinham alguma predisposição, a pandemia acabou desencadeando quadros de depressão, de ansiedade, e é claro que a gente já sabe que em países em que a pandemia já arrefeceu, sobra o estresse pós-traumático, ou seja, já não estão mais vivendo sobre o clímax dessa tragédia, mas sobrou uma situação para ser administrada e muita gente sofrendo de estresse pós-traumático na Europa, na China. E, consequentemente, né, nós já sabemos que no Brasil isso vai acabar acontecendo. Mas, além disso, pessoas que já eram pacientes, estavam controlados, tiveram que ser mais intensamente tratados, mesmo com medicamentos, outras vezes aumentando o número de sessões de psicoterapia. E o que a gente nota ainda é um cenário relacionado com os profissionais que estão no front, que estão passando, sim, por uma maior, um sofrimento maior diante da presença muito forte de pessoas que estão vivendo situações que não têm volta, né? Então, você acompanhar alguém morrendo, alguém que você não pode mais fazer nada, e isso não é um caso isolado, passa a ser um número maior de casos, sem dúvida leva pessoas que são profissionais de saúde e acostumados com esse tipo de trabalho a não estarem prontos para tamanho número e tamanha frequência de casos que são acompanhados até o falecimento, né? E, claro, tudo isso se repercute em burnout. O que é o burnout? É a exaustão pelo trabalho, né? E levando a sintomas os mais diversos, mas começa com exaustão e a exaustão chega a tal nível que a pessoa não aguenta continuar ligada, ela vai se afastando, ela vai passando por uma fase de despersonalização, de isolamento, e parece que não está mais ligando para aquilo que está acontecendo ao seu redor, que é uma forma de se defender de tamanho sofrimento e tamanho cansaço, né? Então, num primeiro momento, a exaustão e ainda, né, a continuidade do trabalho nesse estado, até que, não aguentando mais, ela se afasta e fica parecendo indiferente ao que está acontecendo à sua volta. E pode chegar a ter efeitos físicos também. Eu li em 2 artigos falando que a pessoa pode, além de poder ter depressão, pode ter úlcera em alguns casos graves de estresse. Sim, o burnout pode vir acompanhado de depressão, né? São situações diferentes, porque o burnout é a exaustão pelo trabalho que vai levar a uma série de sintomas de mal-estar, de desconforto, de inquietação, falta de sono, ou, pelo contrário, uma necessidade de dormir ininterrupta. E isso
não é depressão, porque não tem este aspecto do trabalho tão atrelado, tão inserido no início do quadro. Mas, ao longo do desenvolvimento do burnout, pode a pessoa ter uma depressão agregada, como também úlceras, como também sintomas mais relacionados ao aparelho circulatório, com aumento de pressão, com palpitação. E não é raro também nós encontrarmos pessoas apresentando quadros também relacionados a dores generalizadas e indefinidas, que não têm um substrato, não tem um correspondente físico para explicar por que aquela dor está acontecendo. Vai depender muito do perfil de cada um, né? Pessoas que têm mais tendência a terem sintomatologias no aparelho ósseo ou no sistema circulatório, ou aquelas que têm o gastrointestinal mais vulnerável, é aí que a sintomatologia física vai se manifestar. Entendi. E os profissionais de saúde são os profissionais mais propícios a desenvolver o burnout do que outros profissionais de outras áreas? Toda profissão que lida com pessoas é mais vulnerável ao burnout. Então, claro, os profissionais de saúde, mas também professores, também telemarketing, né? As pessoas que têm que o tempo todo estar conversando, estar lidando, estar atentas, né, a outras pessoas, elas vão apresentar, sim, maior tendência ao burnout. No caso, né, nós estamos falando de médicos, de enfermeiros, de profissionais em geral ligados à área da saúde, psicólogos também, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, todos esses demandados numa maior intensidade estão hoje mais propícios do que nunca a terem essas crises. Mas a população também, né? Porque todos estamos muito mais ocupados em casa, né? Temos home office, temos que cuidar das crianças que não estão indo à escola, e também a escola em casa, né, passa a ser mais uma tarefa. E, além disso, os serviços domésticos, que não tem fim, porque ficando o dia inteiro em casa, a casa o tempo todo tem que ser cuidada, né? E todas as pessoas ali reunidas, nem todas podem cuidar. As crianças estão demandando muito mais cuidados com a casa na medida em que passam o dia inteiro ali. Então, uma sobrecarga para a população de uma forma geral. Agora, estar no fronte da pandemia, sem dúvida, é um estímulo muito forte, muito grande, e desencadeia quadros de burnout com muito mais facilidade. Em geral, né, os médicos estão até acostumados, né? Uma rotina de 12 horas ininterruptas de plantão, às vezes plantões de 24 horas, mas é diferente. Você estar trabalhando numa situação que não é de tragédia, que não é dentro de uma condição de muita gente chegando, muita gente em estado grave e condições nem sempre ideais de trabalho, essa somatória de elementos faz com que, mesmo alguém preparado, resistente e que sabe que o trabalho é esse, né, acaba não aguentando, porque vem tudo muito junto, né? Então, além disso, não esquecer que todos nós, inclusive os profissionais de saúde, estamos vivendo dentro de um clima de insegurança, que vai ser, né, quando vai sair a vacina, vai aparecer um tratamento realmente eficaz e realmente possível, mas quando? E a insegurança econômica e mais os acúmulos todos de situações que nós deixamos para resolver quando a pandemia acabar. As pessoas, às vezes, queriam se casar, queriam comemorar algum evento, queriam, de repente, ter uma gravidez mais tranquila. Todos esses elementos nós temos que estar lidando. E o profissional de saúde também, a profissional de saúde que está grávida, aquele que adiou seu casamento, aquele que iria comemorar, sei lá, 50 anos de carreira, ia ter uma festa com os amigos de faculdade, não pode mais fazer isso. Isso são frustrações que se somam a todo esse rol de insatisfações.
É muito chato falar dessas coisas, mas é importante, né? É importante para que a gente tome consciência de que nós não estamos esgotados, nós não estamos com uma sensação de mal-estar por nada, é por tudo isso que estamos vivendo. É natural, ninguém deve se sentir menos forte ou mais comprometido em função do que está sentindo hoje. É muito natural que assim seja e a gente espera, né, que assim que uma luz surgir no fim do túnel, né, as vacinas começam a ser, né, de alguma forma, investigadas e muito mais intensamente, vamos esperar que em breve tenhamos boas notícias. Mas você acha que esse aumento nos rituais de segurança, nos procedimentos, no fato de ter que usar uma roupa especial, de ter que usar os EPIs, pode também colaborar para aumentar o estresse e, né, Você lembrou, consequentemente? você lembrou um fato muito importante. Com certeza, né? Além de tudo, esse cuidado extra que tem que ter para trabalhar, né? Usar uma roupa adequada e também, na hora de retirar, tomar todo o cuidado, porque não adianta nada ficar com a roupa e se contaminar exatamente na hora que vai retirar e, de alguma forma, ter o vírus aderido ao seu corpo, porque a roupa não foi tirada com a delicadeza que deve ser, né? E às vezes a pressa, às vezes o esgotamento faz com que essa falha aconteça. De fato, essas EPIs são uma carga a mais na rotina do trabalho do profissional de saúde, que não só tem que vesti-las e usar, não são tão confortáveis assim, mas na hora de retirar, o cuidado tem que ser redobrado para que ele não se contamine exatamente nesse momento. Apesar de ter toda a cautela ao longo do seu trabalho, às vezes cansado, esgotado, quer logo retirar aquele paramento todo e poder ir para casa descansar, e é aí o momento em que ele pode se contaminar e levar para a sua residência o vírus. Esse é outro elemento, o medo que o profissional tem de chegar em casa e contaminar os familiares. Muitos nem estão indo para casa, muitos estão morando em conjunto, todos eles, de modo a preservar a sua família. E, claro, a distância da família é mais um elemento agravante na situação pró-burnout que esses profissionais vêm apresentando. E eu ia perguntar justamente isso. Além das consequências no trabalho, também tem um impacto na vida social e familiar, né, desses profissionais. Sim, não está podendo ver a família, ou então até ter que tomar uma distância. A própria condição de onde ele reside, o condomínio, o prédio, né? Pode haver, como a gente tem notícia, uma certa discriminação, as pessoas não receberem bem o profissional de saúde porque sabe que ele estava ali no front, em contato com o vírus, e o medo das pessoas de que ele tenha trazido o vírus para próximo delas. A família não trata a situação dessa forma, porque quer receber o médico, o enfermeiro, o psicólogo familiar, mas as pessoas que residem no entorno nem sempre têm essa disposição. Compreensível, mas não deixa de ser um elemento desabonador para a saúde mental desse profissional e muitas vezes ele não tem vontade de voltar para casa para não passar por essa situação. Por outro lado, é um paradoxo, porque ele está muito afim de rever a família, de estar próximo das pessoas queridas. Então, essa situação é sem saída, né? É um dilema que muitos colegas estão vivendo. Você acha que os profissionais de saúde aqui no Brasil, pelo menos durante esse período agora, né, desse ano da pandemia, eles foram maltratados, assim, em comparação com outros lugares? Teve homenagem também, a gente tem que falar que teve algumas Teve muita homenagens. homenagem, teve muito reconhecimento, teve, sem dúvida, e ainda tem, em escala mais específica, mais personalizada, na relação de um paciente que se salvou, de um familiar que está agradecido, tem manifestações
dentro de um determinado hospital. Sem dúvida, essas manifestações continuam. No WhatsApp, a gente recebe inúmeras manifestações e homenagens a partir de música, também de declarações, e, sem dúvida, isso não acabou. Talvez em grande escala já não seja tão frequente, mas ainda tem, né? E a gente entende o medo das pessoas de estarem convivendo muito proximamente com os profissionais de saúde e com maior facilidade, imaginam elas, de se contaminarem. Então, essa situação dúbia deixa o profissional, às vezes, sem saber como que ele vai ser recebido. E se uma vez ele é mal recebido, ele não sabe como fazer para que essa situação seja minimizada, né? O que fazer? Não pode parar de trabalhar, também não pode deixar de vir para casa. Alguns tomam né, uma atitude de fato, ir morar com colegas e não voltar para casa, mas sempre, num dado momento, tem que visitar a família. E é quando não são bem recebidos em alguns desses edifícios. Não vou dizer que é uma atitude generalizada, mas já aconteceu e continua acontecendo. Uhum. E você ouviu alguns relatos de médicos que aumentou o número de... que eu li uma pesquisa feita pela ISME em 2019 falando que o burnout afeta 30 milhões de brasileiros no final do ano passado. Eu imagino que agora deve ter aumentado bastante o número, né? Tido casos não só de afastamento por contaminação, por estarem doentes, mas também por apresentarem quadros psiquiátricos de depressões graves, de ansiedade, pânico e também casos de burnout. Então, o afastamento nem sempre é pelo vírus, é pelas repercussões no sistema nervoso e também mentais mesmo, e relacionadas ao trabalho, que muitos desses profissionais acabam sendo afastados. E você vai me perguntar, isso aumentou? A gente ainda não tem números, mas a impressão que se tem é que, de fato, aumentou o índice de burnout nessa população. E a gente também tinha uma ideia de que a pandemia iria diminuir o burnout na população geral, mas não é o que aconteceu. Pelo fato de estarmos todos confinados, sobrecarregados com tarefas domésticas e também no home office não é menos do que estamos trabalhando, o que a gente observa é que a qualquer momento todo mundo é acessado, né? Então, às vezes é meia-noite, 1 da manhã, você está recebendo um WhatsApp, uma necessidade de resolver imediatamente uma questão, porque tem prazo, porque acabou de surgir uma oportunidade, tem que ser agora solucionada. Então, não tem mais hora para dormir, não tem mais hora para acordar. O que a gente já sabe é que as pessoas estão indo para a cama mais tarde, né? Cada vez mais tarde, e estão, consequentemente, acordando mais tarde também. Então, o dia está começando não às 8, mas às vezes às 9, às 10, às 11, para boa parcela da população que ficou até meia-noite, 1, 2 da manhã, ligada e resolvendo questões de trabalho. Às vezes não são questões de trabalho externo, mas aquela mulher que tem o seu home office e que, além de tudo, tem que cuidar das tarefas escolares dos filhos e tem que cuidar também da limpeza da casa. O parceiro ajuda, mas ela acaba ficando com a maior parte. Daí, ela vai, ao longo da madrugada, cuidar um pouquinho de si, tomar um banho, né? Fazer um exercício físico, e com isso ela não dorme. Eu tenho escutado muito essas queixas. Então, imagine um profissional de saúde que sai do front e tem toda essa demanda para cumprir na sua casa. A gente pode dizer que o home office pode contribuir também com o burnout, né? Pode ser.
Pode sim, e contribui. E nós vamos ter pesquisas, com certeza, sobre esse tema daqui para frente, né? Estamos no meio desse processo e nós fizemos uma pesquisa antes da pandemia começar e fomos identificando quais são os grupos mais suscetíveis ao burnout. E sabemos hoje que mulheres são mais suscetíveis do que homens, as pessoas mais jovens mais do que as pessoas mais velhas, e quem mora longe do trabalho, obviamente, tem mais predisposição ao burnout, porque fica no trabalho mais tempo, porque o trânsito também conta como tempo que você despende para trabalhar. Então, acaba reduzindo aquele tempo que você tem de descanso mesmo, de contato com família, de contato social. Então, a pesquisa mostrou prevalentemente burnout em mulheres, pessoas mais jovens e aquelas que de alguma forma têm mais tempo necessário para chegar e para voltar do seu local de trabalho. Aí você fica pensando, bom, então home office favorece. Não, não quando você pode ser acessado indiscriminadamente a qualquer hora do dia ou da noite. Então, o home office, se ele pudesse acontecer no horário padrão, seria interessante, sim, mas não é isso que vem ocorrendo. E alguns dos sintomas do burnout são, você tinha comentado no início da entrevista, que é pode ser falta de interesse, né, o decréscimo no rendimento do trabalho, a falta de concentração, desatenção. E em um ambiente médico, isso pode botar em risco, né, o paciente, às vezes até a vida do paciente, É, dependendo da especialidade do médico, né? exatamente. E para atender os casos hoje que a gente tem da Covid-19, que muitas vezes são casos que já chegam num nível de gravidade muito grande, ou mesmo casos ainda leves, que precisam ser diagnosticados, quanto mais precocemente forem identificados, melhor. Nós precisamos de profissionais saudáveis, né? E aquele que já está esgotado, exaurido, que já entrou em burnout, fica, sem dúvida, pela própria situação, pelo burnout, numa condição de menor atenção, de menor capacidade de captar toda essas sutilezas, às vezes, da sintomatologia, de quem ainda está muito iniciante nesse quadro de Covid-19. Então, é importante que o profissional não negligencie. Se ele sentir que ele não está bem, que ele está cansado, que ele está desatento, que ele está, de alguma forma, irritado, porque a irritabilidade também é um sintoma, procure saber se não está já necessitando de se afastar, de cuidar de si um pouco, para depois voltar para o front, para aí voltar em plenas condições de poder fazer um trabalho como ele sempre faz, com toda a dedicação e com toda a disponibilidade que, em geral, quem escolhe ser profissional de saúde tem para com as pessoas, especialmente para com aquelas que estão sofrendo. E eu queria só, algum dos outros sintomas também pode ser, né, falta de apetite, falta do desejo sexual, né, libido, tem Isso. vários. O desinteresse geral, que pode afetar o apetite, pode afetar o contato com pessoas, também o relacionamento sexual. A pessoa fica como que anestesiada. E, às vezes, mais do que isso, ela fica com a impressão que os outros vão ter de cinismo. Ela parece que está assim indiferente ao tema que está sendo ali tratado, seja ele, tenha ele a gravidade que tiver. Então, os americanos que falam muito nessa fase que nós chamamos de despersonalização no burnout, que vem na sequência da exaustão, os americanos chamam de cinismo, porque para eles a conotação não é exatamente a nossa para essa palavra, mas explica bem. Parece assim que o que está acontecendo em volta, não estou me importando, não estou me preocupado, mas não é exatamente isso, é que não tem condição mais
de responder aos estímulos do ambiente. Já chegou em tal nível de esgotamento que o que acontece em volta está muito distante da sua capacidade de resposta. E tem gente que não percebe e continua tentando trabalhar, mesmo estando nessas condições que eu acabei de explicar. E aí a pessoa acaba entrando em uma depressão mais profunda, né? Isso, porque aí começam a acontecer, né, fatos negativos. A pessoa desatenta, esgotada, negligencia, perde, né, alguns elementos importantes do seu trabalho, a ação que deveria tomar não toma, e isso não é porque não está nem aí, é porque não se deu conta, porque está tão prejudicado, a sua cognição está tão rebaixada que ela não consegue juntar elementos para uma ação efetiva. É hora, já passou da hora de se afastar e de cuidar de si. Ninguém consegue cuidar do outro se não estiver bem atendido nas suas necessidades. É isso que muitas vezes o profissional de saúde não tem claro ou não consegue exercer. Ele tem tanta tendência a cuidar que esquece do autocuidado. É muito importante estar bem para deixar a população atendida, bem atendida. E tem algum profissional de saúde que sofre mais? As enfermeiras ou os médicos? Nós temos que aqueles que trabalham em UTIs, né? unidades que demandam mais, seja médico, seja enfermeira, que trabalham em UTI, que trabalham com emergências, em pronto-socorro, claro que esses têm uma maior demanda do que aqueles que estão em consultório e também algumas especialidades demandam menos, porque não tem a morte, não tem o sofrimento tão atrelado aos quadros. Então, por exemplo, se nós estamos falando de uma lesão de pele, é lógico que ela vai estressar menos o profissional, a menos que seja uma lesão cancerosa, né, em estágio avançado, que possa ter, inclusive, metástase pelo corpo, mas no geral, menos sofrido o atendimento desse caso de uma lesão de pele, que pode ser resolvida mais facilmente do que aquele paciente politraumatizado que chegou após um acidente automobilístico grave, ou aquele paciente que está na UTI demandando cuidados extremamente sofisticados o tempo todo. Então, quem cuida de pacientes em UTI ou em pronto-socorro, politraumatizados, como eu acabei de dizer, tem mais possibilidade de adquirir um burnout mais rapidamente do que aquele médico, aquela enfermeira que vão estar atendendo dentro de condições bem menos estressantes. Uhum. Eu tenho uma dúvida também, na verdade é uma curiosidade. Eu fui ver uma lista um estudo também do ano passado, falando das especialidades que mais tem casos de burnout. E o primeiro lugar da lista é a UTI, médicos que ficam na UTI, e o último lugar, acho que 10º, assim, não eram todas as especialidades, eram só 10, mas o último lugar era de oncologia, que eu achei estranho, porque oncologia é uma área, né, mais pesada, imagino. Você perde muito mais pacientes, não? Então, mas na verdade depende muito, né? Se a gente está falando do momento atual, por exemplo, né? Nós estamos vivendo uma situação de exceção. Aí, nesse caso, esse especialista está numa condição de trabalho e de solicitação muito maior do que seria no caso dele estar solicitando exames, avaliando as condições do seu paciente e ou tratando ou encaminhando para o especialista que, no caso, ele percebesse que fosse o indicado para aquele paciente. Então, também é o ambiente de trabalho, né? É a forma como o passo a passo pode se dar. Para quem está num pronto-socorro ou num UTI, esse passo a passo é muito acelerado. Segundos fazem diferença, né? E você não pode errar. Então, essa é a pressão que esse profissional sofre.
Essa é, sem dúvida, a diferença entre você estar instalado na sua sala de atendimento e poder fazer esse passo a passo, com tempo para pensar, com tempo para escolher qual a melhor conduta, enquanto que quem está numa UTI ou num pronto-socorro não tem esse tempo. E se errar, faz toda a diferença entre o paciente viver ou o paciente morrer. Então, o nível de pressão desses colegas é de uma grandeza enorme, né? Não dá para a gente imaginar, quem não trabalha nessas condições, o que esses profissionais passam. E eu presto aqui a minha homenagem, o meu reconhecimento a eles, porque dedicam a vida a resolver situações extremamente difíceis e que algum nível de desatenção já fará, com certeza, um desfecho completamente diferente se a atenção tivesse sido mais plena naquela situação. Por isso, a necessidade de se afastarem se não se sentirem aptos e completamente íntegros para poder atender esses casos. O que um médico um profissional de saúde, né, uma enfermeira ou enfermeiro que está atuando agora na pandemia deve fazer para evitar o burnout? E se ele desenvolveu o burnout, como tratar nesse momento? Evitar o burnout significa você ter alguns comportamentos que são, de fato, gerais para manter a saúde física e mental. Então, primeiro, as horas de trabalho têm que ser alternadas com horas de descanso. Ao sentir que está passando do seu limite, sair um pouco, fazer um intervalo e cuidar de si. Exercícios físicos são muito importantes. Também, cada vez mais, a gente percebe a importância de meditação, mindfulness, que devem estar inseridas na vida do profissional de saúde, especialmente daqueles que trabalham em situações mais difíceis. Além disso, as horas de sono necessárias devem ser respeitadas. Evitar beber em excesso, que às vezes é uma saída. Estou tão cansado que eu não consigo dormir. Então, eu vou tomar alguma coisa, né? Às vezes não é nem álcool, são automedicações, que é fácil para o médico, né? Acabar tendo acesso a benzodiazepínicos, hipnóticos, que acabam sendo utilizados alternativamente e, de repente, passam a ser usuais no cotidiano desses profissionais, e isso é péssimo, porque no dia seguinte ele vai estar exausto e com sono e vai ter que trabalhar exigindo muito mais de si, e aí cria-se um círculo vicioso. Além de tudo isso que eu falei, tem um aspecto que o profissional de saúde não costuma exercer e que é muito importante. Eu sempre falo, comemore as suas vitórias. Né? A gente passa pelas vitórias como se elas fossem óbvias, e muitas vezes faz pouco sentido comemorar, mas é muito importante. Você venceu, você salvou uma vida, você recuperou uma pessoa, isso precisa ser enaltecido. Eu percebo que agora, com a pandemia, de alguma forma, isso vem sendo feito. Então, vocês, colegas, profissionais de saúde, de uma forma geral, também precisam se homenagear. Né? O seu dia a dia é muito importante, salvando vidas, preservando vidas e também dando alegria, não só para quem sai de alta, mas para toda uma família, toda uma comunidade. Prevenir o burnout passa também por essa atitude de autoelogio, de autoestima, de perceber o seu valor, de seu autoelogio, de melhorar sua autoestima todos os dias, reconhecendo o seu valor, a diferença que você faz na sociedade, especialmente em tempos de pandemia.